Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Nesse vídeo nós conversaremos sobre ponto de equilíbrio, ou seja, sobre quanto produzir para tornar minha atividade viável. Para entendermos ponto de equilíbrio, precisamos compreender o que são custos fixos e custos variáveis. Então esse vídeo terá dois momentos. No primeiro momento, faremos uma rápida explicação sobre custos fixos e variáveis. Apesar de ser breve, fique tranquilo, pois você compreenderá com tranquilidade. E se você quiser aprofundar um pouco mais, inclusive entendendo o conceito e como calcular a depreciação, sugiro que assista dois outros vídeos desse canal. São eles: Aprenda a calcular o custo de produção de leite, como calcular o custo de produção na agropecuária. Mas antes de começarmos as explicações, aproveite e se inscreva no canal e deixe aí o seu like. Ao se inscrever e comentar, ou dar o clique que gostou nos vídeos, você ajuda o canal a se desenvolver, permitindo que mais pessoas possam ter acesso às informações que colocamos aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado sempre que for feita uma nova publicação, um novo vídeo. Vamos lá então? No dia a dia das empresas, seja agropecuárias ou não, elas se deparam com dois tipos de custos principais: os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam com o nível de produção. Tanto faz você produzir 500 ou 1000 litros de leite, 200 ou 800 cadeiras, os custos fixos não vão se alterar. Exemplos de custos fixos são o salário da pessoa que o está produzindo, o aluguel do imóvel, telefonia, internet e o Prolabore, dentre outros. Prolabore é uma retirada que o dono do negócio faz como pagamento pelo seu trabalho, ou seja, é a sua remuneração. Claro, ou você acha que ele vai trabalhar de graça? Vamos ver uma explicação sobre custo fixo visualmente. Imagine que você seja criador de suínos e tem uma pessoa trabalhando na sua pocilga, para o qual você paga um salário mínimo. Sendo assim, tanto faz você engordar essa quantidade de animais ou essa. Você continuará pagando um salário mínimo. Mauro, e se o salário mínimo aumentar? Esse gasto continua sendo considerado como custo fixo, pois não aumentou em função do volume produzido, e sim por conta da alteração do valor do salário mínimo no mercado. É a mesma lógica da taxa que você paga para usar a internet na sua propriedade. Ela tem alguma relação com a quantidade de animais produzidos? Não. Então, como não varia em função da produção, é um custo fixo. Tranquilo até aqui? Se os custos fixos forem muito altos em relação ao seu volume de produção, pode comprometer a rentabilidade e viabilidade do seu negócio. Ao contrário, se forem proporcionalmente baixos em relação ao volume de produção, eles são diluídos. Vamos voltar às imagens, pois ajudam muito no entendimento. Para ficar mais didático, facilitando a compreensão, vamos considerar que você tem apenas um custo na sua produção, que é o salário mínimo que você paga. Se você produzir 10 animais por mês, o seu custo unitário será de R$ 130,20. Mas se você produzir 30 animais por mês, o seu custo unitário será de R$ 43,40. Houve uma expressiva redução do custo unitário. Isso é o que chamamos de ganho de escala ou economia de escala. Economia de escala ocorre quando o aumento dos custos de produção é proporcionalmente menor do que a quantidade aumentada na produção, levando a menor custo médio e maior lucratividade. Até aqui, pessoal, está tudo tranquilo? Está bom o ritmo da conversa? Então vamos passar para os custos variáveis. Vamos pensar agora num plantio de morango. Custos variáveis são aqueles que variam à medida que varia a produção. À medida que aumenta o volume de produção de morangos, será necessário um volume maior de fungicidas, calcário, adubo, mudas e esterco.
Para produzir em 1 hectare serão necessários 24 toneladas de esterco. 24 toneladas a R$ 70 por tonelada dá igual R$ 1.680. Se eu passar a produzir em 2 hectares, vou precisar de 48 toneladas de esterco, cujo valor total será de R$ 3.360. Essa lógica vale para todos os outros insumos, que variam conforme varia a produção. Está claro? Se você está gostando da explicação, por favor, dê aí o seu like, o seu gostei. Bem, vamos agora para um outro conceito, o de custo total. É muito intuitivo. Custo total é a soma dos custos fixos e dos custos variáveis. Você aí, que produz galinhas caipiras, quais são os seus custos fixos e variáveis? Escreva aí embaixo nos comentários. Para você produzir galinhas caipiras, você precisará de espaço, terra, benfeitorias, cerca, galpões e equipamentos, bebedouros, comedouros, enfim. Todos esses recursos têm custos. No caso da terra, custo de oportunidade. Para as benfeitorias e equipamentos, temos os custos de depreciação. Custo de oportunidade é o custo atribuído a uma alternativa em detrimento da outra. No caso da terra empregada para a criação de galinhas, se ao invés de comprar a terra você aplicasse todo o dinheiro na poupança, ela lhe renderia juros. O montante desses juros, nesse caso, representa o custo de oportunidade da terra. Ao optar por comprar a terra para esse investimento, você abre mão de receber os juros da aplicação. E custo de depreciação, o que é? É a perda do valor dos ativos ao longo do tempo. Imagine um ativo qualquer que tenha uma vida útil de 10 anos. Nesse caso, a cada ano ele perde 10% de seu valor. Então você pode entender a depreciação como um fundo de reserva para repor o bem ao final da sua vida útil. Se todo ano você reserva 10% do valor desse ativo, ao final dos 10 anos, quando ele precisar ser substituído, você terá o valor para repô-lo. Dentre os custos variáveis para a criação de galinhas caipiras, podemos citar animais, medicamentos, ração, material de limpeza e energia. Você está vendo aí os principais custos fixos e variáveis de um sistema de criação de galinhas caipiras. Esses valores são reais. É o resultado de uma pesquisa realizada no município de Lavras, região sul de Minas Gerais, sobre a implantação de um sistema de produção de frangos do tipo caipira em 2018. Esse estudo foi apresentado no 3º Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, que ocorreu em Naviraí, Mato Grosso do Sul, em 2019. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todos que participaram dessa pesquisa. Trabalhos como esse agregam muito valor aos agentes dessa cadeia produtiva. Muito bem! Com essa breve revisão sobre custos fixos e variáveis, acredito que podemos passar para o segundo momento desse vídeo, que é sobre ponto de equilíbrio. Então vamos lá! Como já disse na introdução, o ponto de equilíbrio nos diz o quanto devemos produzir para tornar o nosso negócio viável. Para calcularmos o ponto de equilíbrio, precisamos compreender outro conceito ainda, o de margem de contribuição. Margem de contribuição de um produto é a diferença entre seu preço de venda e a soma de seus custos variáveis mais as despesas variáveis. É essa a fórmula para calcular a margem de contribuição. Dito de outra forma, margem de contribuição é o que sobra da receita após pagar os custos e despesas variáveis, e que será utilizado para cobrir os custos e despesas fixas, gerando lucros para a empresa. Agora fica fácil. Para calcular a margem de contribuição unitária, ou seja, de cada produto, é só dividir o somatório dos custos e despesas variáveis pela quantidade de produtos. Vamos voltar ao exemplo do sistema de produção de frangos caipiras. Esse custo variável total é para a produção de 250 frangos e o preço de venda de cada frango é R$ 30. É importante fazer uma observação sobre essa planilha de custos, que vocês estão vendo aí na tela. O resultado final, que é o custo variável total, já é o somatório de custos e despesas variáveis. Então vamos dividir esse valor pela quantidade de frangos para chegarmos ao custo variável unitário. Esse é o custo variável unitário, R$ 19,81. Já temos a receita unitária, R$ 30, e o custo variável unitário, R$ 19,81. Agora é só calcular a margem de contribuição.
Voltando à fórmula, temos que margem de contribuição é igual à receita de venda unitária, ou seja, o preço do produto, menos o somatório dos custos variáveis unitários e despesas variáveis unitárias. Substituindo na fórmula, temos 30.000 menos 19,81, que é igual a 10,19. Esta é, portanto, a margem de contribuição de cada unidade de frango vendido. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Vamos agora para o ponto de equilíbrio, que é o objetivo principal desse vídeo. Ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even point, é o ponto onde receita total e custos totais se igualam, ou seja, receita total é igual a gastos totais. A partir desse ponto é que a empresa passa a ter lucro. Observem esse gráfico que está aparecendo aí para vocês. Como vocês podem ver, à medida que vai aumentando o volume de produção, a receita total vai aumentando e os gastos também, que é o somatório de custos totais e despesas totais, até chegar a um ponto no qual eles se cruzam, que é o ponto de equilíbrio. Até chegar aí, os gastos superam as receitas. Até aí, a empresa está operando em prejuízo. Mauro, por que isso acontece? Muito simples. Vamos a uma situação extrema para ficar fácil compreender isso. Imagine que sua curva de produção ainda esteja em 0 unidades produzidas. A esse nível, você tem receita total igual a 0, mas o mesmo não ocorre com os gastos. Lembra que falamos sobre custos fixos, que são aqueles que ocorrem independente do volume de produção? Então, mesmo com produção 0, você tem gastos com aluguel, salário do pessoal que trabalha na administração e mesmo custos invisíveis, como da depreciação de equipamentos e benfeitorias, etc. Enfim, do volume de produção do ponto de equilíbrio para frente, a empresa já opera na zona de lucro. Tranquilo até aqui? Se tiver dúvidas, escreva aí nos comentários. Podemos finalizar o vídeo aqui, então? Não, pois ainda precisamos compreender que existem 3 tipos de ponto de equilíbrio: contábil, financeiro e econômico. Vamos lá, vamos aprender cada um deles. O ponto de equilíbrio contábil representa a quantidade de unidades produzidas e vendidas em que a receita de vendas é igual ao gasto total do produto, ou seja, em que não há lucro ou prejuízo. Para encontrar o ponto de equilíbrio contábil, utilizamos essa fórmula. Vamos a um exemplo hipotético para facilitar a compreensão. Imagine que você produz pepinos com um custo fixo de R$ 1.300, o preço de venda é R$ 20 por caixa e o custo de produção de cada caixa é igual a R$ 14,50. Qual o seu ponto de equilíbrio? Então, o seu ponto de equilíbrio é igual a 236,36. Ou seja, somente a partir de 237 caixas, arredondando, é que você passa a ter lucro. Ok até aqui? Acabamos de ver como calcular o ponto de equilíbrio contábil. Se nós quisermos saber quanto corresponde esse ponto de equilíbrio em receita, é só multiplicar a quantidade de caixas do ponto de equilíbrio pelo seu preço de venda. Então temos, somente a partir de uma receita de R$ 4.727,20 é que você passa a ter lucro. Agora vamos aprender a calcular o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico representa a quantidade produzida e vendida que proporciona um lucro contábil apurado na atividade empresarial igual ao rendimento que seria obtido com o mesmo capital aplicado em outro investimento qualquer. Aplicação financeira, por exemplo. Traduzindo esse conceito, diferentemente do ponto de equilíbrio contábil, agora nós consideramos o custo de oportunidade. Vamos utilizar a mesma situação hipotética anterior, acrescentando um custo de oportunidade de 10% sobre o capital fixo. Já falamos sobre custo de oportunidade no início desse vídeo. Se você quiser ver com mais detalhes ainda, sugiro assistir meus 2 outros vídeos sobre custo de produção. São eles: aprenda a calcular o custo de produção de leite e como calcular o custo de produção na agropecuária. Vamos utilizar essa fórmula para calcular o ponto de equilíbrio econômico. Substituindo os valores na fórmula, fica assim. Mauro, de onde apareceu esse 130? O custo de oportunidade é de 10% sobre o capital fixo, então 10% sobre 1.300 é igual a 130.
Feitos os cálculos, chegamos ao ponto de equilíbrio econômico, igual a 260 caixas, enquanto o ponto de equilíbrio contábil, que não considerava o custo de oportunidade, era de 237 caixas, arredondado. Por conta da necessidade de cobrirmos o custo de oportunidade, o ponto de equilíbrio econômico será sempre mais elevado do que o ponto de equilíbrio contábil. Da mesma forma que o anterior, se quisermos saber o ponto de equilíbrio econômico em receita, basta multiplicá-lo pelo preço de venda. Sendo assim, 260 caixas a R$ 20 é igual a R$ 5.200. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto de equilíbrio representa a quantidade produzida e vendida, na qual não há lucro ou prejuízo, só que não considerando os gastos não desembolsáveis relacionados à produção na composição dos custos fixos. Sugiro mais uma vez assistir os meus vídeos sobre custo de produção para entenderem, caso não saibam ainda, o que são esses custos não desembolsáveis, como a depreciação, exaustão, etc. Muito bem, para esse cálculo vamos utilizar a fórmula que vocês estão vendo aí na tela. Vamos pegar o exemplo anterior, considerando agora uma depreciação de R$ 75. Nesse caso, o nosso ponto de equilíbrio é de apenas 223 caixas, valor arredondado. Em dinheiro, isso representa 4.460. Bem, é isso que eu queria mostrar a vocês. Mas alguém poderia perguntar, Mauro, isso é realmente importante? Para o que respondo, claro que sim. Esse é um dos objetivos desse canal, o mais importante deles. Levar informações sobre gestão rural para ajudar a melhorar o desempenho econômico das propriedades rurais. Tecnicamente, no que diz respeito a saber produzir, nossos produtores dão um verdadeiro show. Infelizmente, o mesmo não se pode dizer quanto à capacidade gerencial. Então, sim, esse assunto que tratamos hoje é muito importante, pois permite sabermos qual o volume de produção, ou, dizendo diferente, a escala de produção que nos permite ter retorno em nossa atividade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do que tratamos aqui, dê aí o seu gostei e ative o sininho para ser informado sempre que houver uma nova publicação. Coloque aí seus comentários, críticas e sugestões para novos assuntos. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e do canal. Compartilhe o vídeo, pois ao fazer isso, você estará permitindo que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.